Olá pessoal, tudo bem aí com vocês? Eu quero chamar a atenção aos alunos do terceiro ano do ensino médio e do Colégio Estadual Florestal, porque nós iremos a partir de agora fazer a correção da lista de exercícios que vocês receberam, tá certo? E a nossa correção será feita em aproximadamente 3 ou 4 videoaulas, porque se for feita em apenas uma videoaula vai ficar muito extensa, por isso eu prefiro fazer em mais de uma videoaula. Eu gostaria que vocês pegassem agora a atividade de vocês, tá certo? Pegasse lápis e caneta e vamos dar início à correção da lista de exercício. O assunto aí da atividade é número de oxidação, observe na tela, número de oxidação ou NOx, tá certo? Número de oxidação ou NOx, que é a mesma coisa. E nós aprendemos que número de oxidação é a carga real ou aparente de um átomo. É a carga que o átomo vai adquirir quando ele participa de uma ligação química, tá certo? Então, se o átomo ele perde elétrons, por exemplo, o elemento Na, se ele perde um elétron, ele vai ficar aqui positivo. Então, o NOx dele será mais 1. O sinal de mais aqui significa mais 1. Se o elemento ele ganha elétrons, por exemplo, o cloro, ele vai ficar menos. Se ele ganhou um elétron, ele fica menos 1. Então, o NOx será menos 1. Então, em uma ligação entre NaCl, o Na perde um elétron, fica mais 1, e o Cl ganha um elétron, ele fica menos 1. Mas nós iremos aprender também que até o elemento que não está participando de uma ligação, ele também tem o seu NOx, tá certo? E existe um tipo de ligação chamada ligação covalente, em que não há transferência de elétron de um átomo para o outro. Por exemplo, HCl, a ligação entre hidrogênio e cloro. Aqui um átomo não perde e o outro ganha, não. Aqui os dois compartilham elétrons, tá certo? Porém, se essa ligação fosse rompida, o elemento mais eletronegativo, aquele que tem a maior tendência de ganhar, ele ficaria com esse elétron. Então, no caso aqui, o H ficaria mais, porque ele perderia esse elétron, se essa ligação fosse rompida, e o cloro ganharia esse elétron, tá certo? Por isso nós falamos que é a carga real ou aparente, tá ok? Então, nós continuaremos aqui a nossa revisão. Eu estou aqui fazendo uma revisão para depois a gente começar a resolver os exercícios. Dentro desse assunto de NOx, nós temos os elementos, vou colocar aqui elementos, com NOx fixo, ou seja, são aqueles elementos que já tem o NOx fixo, não altera. Quais são eles? Primeiro, família 1A. Os elementos da família 1A, da tabela periódica, têm NOx mais 1. É NOx fixo. Vou mostrar aqui a tabela periódica para vocês. Então está aqui os elementos da família 1A têm NOx mais 1, todos eles. Elementos da família 2A têm NOx mais 2. E os elementos da família 3A, está aqui a família 3A, tem NOx mais 3. Então eu vou colocar aqui essas três famílias. Família 1A já foi, agora família 2A. O NOx desses elementos é mais 2, tá certo? E família 3A, o NOx desses elementos é mais 3. Além dessas três famílias, existem outros elementos que também têm NOx fixo. São eles Flu, que o símbolo é o F. O NOx do Flu é menos 1. Temos também o zinco.
que tem como símbolo Zn. O NOx do zinco é mais 2. Temos também a prata, que tem como símbolo Ag. O NOx da prata é mais 1. Tá certo? E temos agora o hidrogênio. Símbolo H. O NOx do hidrogênio é mais 1 na maioria das vezes, certo? Porém, se ele estiver ligado a um metal, a gente chama de hidreto metálico. Quando o hidrogênio está ligado a um metal, ele deixa de ser mais 1 e passa a ser menos 1. Um exemplo é KH. O hidrogênio ligado com o K, que é o potássio, é um metal. Então aqui o hidrogênio passa a ser menos 1, tá certo? O elemento oxigênio, símbolo O NOx dele é menos 2, tá certo? Porém, se ele estiver ligado ao flúor, ele deixa de ser menos 2 e passa a ser mais 2. Exemplo aqui, F2. Então, observa aqui o oxigênio ligado ao flúor. Então, esse oxigênio tem NOx mais 2. E também nos peróxidos, como por exemplo, H2O2. Isso aqui é um peróxido. O oxigênio aqui vai ter NOx menos 1. Tá certo? Porém, na maioria das vezes, o NOx do oxigênio é menos 2. Assim também, na maioria das vezes, o NOx do hidrogênio é mais 1, exceto quando ele estiver ligado a um metal, que será menos 1. Tá certo? Além disso, nós temos também 5 regras, que nós chamamos de regras fundamentais. Tá certo? A primeira regra diz o seguinte, que o elemento neutro tem NOx 0. E o que seria um elemento neutro? Seria um elemento sozinho, sem estar ligando com ninguém. Então, qualquer elemento aqui da tabela periódica, certo? Qualquer elemento aí dessa tabela, se ele estiver sozinho, ele é chamado de elemento neutro. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o Na. Tá certo? Então, aqui o Na, se ele está sozinho, tá vendo? O NOx dele é 0. A primeira regra diz isso. A segunda regra fundamental, vamos colocar aqui segundo, certo? Diz que a substância simples, o NOx dos elementos da substância simples também é 0, tá certo? E o que seria uma substância simples? Substância simples é quando tem o mesmo elemento repetido 2 ou mais vezes. Por exemplo, O2. Aqui nós temos o átomo de oxigênio repetido 2 vezes. Então, o NOx aqui do oxigênio é 0. O3. Nós temos aqui o elemento oxigênio repetido 3 vezes. Então, o NOx aqui do oxigênio também é 0. Tá certo? Vamos para a terceira regra, que são as moléculas. Tá certo? Nas moléculas, a regra diz que a soma dos NOx de todos os elementos que formam a molécula tem que dar 0. E o que seria uma molécula?
Molécula é quando nós temos elementos diferentes ligados. Por exemplo, HCl. Elemento H, que é o hidrogênio, com Cl, que é o cloro. Isso nós chamamos de molécula, tá certo? Então, quando eu encontrar o NOx do H e o NOx do cloro, a soma dos dois tem que dar zero, tá certo? E nessa molécula aqui eu tenho dois elementos, hidrogênio e cloro. Aí eu tenho que saber o NOx de um, senão eu não consigo determinar do outro. Aqui nós sabemos o NOx do H, porque aqui no início nós vimos que o NOx do hidrogênio é mais um. Então nós colocamos aqui mais um. Vou pegar uma caneta aqui vermelha para diferenciar. Colocamos aqui no H mais um, tá certo? E como a regra diz que a soma aqui dos NOx tem que dar zero, aí ficou fácil, porque se o H é mais um, para dar zero, o Cl deve ser menos um. Porque mais um com menos um, zero. Tá certo? Então, o NOx do H aqui é mais um e do cloro é menos um. Outro exemplo, HClO. Nessa molécula aqui agora nós temos três elementos, hidrogênio, cloro e oxigênio. Aí, geralmente nós sabemos o NOx de dois elementos, geralmente do primeiro e do último. E aí fica o do meio para a gente determinar. O NOx do H nós já aprendemos que é mais um. Então vamos colocar aqui mais um. O NOx do oxigênio, nós já vimos que é menos 2. Observe aqui, ó. Oxigênio, NOx, menos 2, na maioria das vezes. Então, nós colocamos aqui menos 2, tá certo? Falta agora encontrarmos o NOx do cloro. Se a regra das moléculas diz que a soma dos NOx tem que dar zero, aí nós vamos conseguir determinar o NOx do cloro, porque eu tenho um positivo aqui do H e tenho dois negativos do oxigênio. Então, se eu tenho um positivo e dois negativos, eu tenho uma carga negativa a mais. Então, para isso aqui dar zero, eu preciso colocar um positivo aqui também no cloro. Porque 1 mais 1, tá certo? Vai dar mais 2. Mais 1 do H com mais 1 do cloro dá mais 2. Menos 2 é zero, tá certo? Então, o NOx do H aqui é mais 1, do Cl é mais 1 e do oxigênio é menos 2. Outro exemplo aqui, outra molécula, CO, monóxido de carbono. Carbono e oxigênio, tá certo? O NOx do oxigênio é menos 2. Menos 2. Como a regra das moléculas diz que tem que dar zero a soma aqui em cima de todos os elementos, ora, se eu tenho 2 negativo, para dar zero eu preciso colocar aqui no C 2 positivo. Porque mais 2 com menos 2 dá zero, tá ok? Então essa é a regra das moléculas. Vamos agora para a quarta regra, que são os íons. Mas quando nós falamos em íons, nós precisamos saber que existem os íons simples. E já aproveito para colocar a quinta regra, que são os íons compostos. Muito bem. O íon simples, na verdade, para ser um íon, a fórmula tem que ter uma carga em cima, positiva ou negativa. Tá certo? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui Na+. Observe que eu tenho aqui o elemento Na e tem uma carga aqui em cima. Isso aqui é um íon, porque veio uma carga. No caso aqui, positiva. Mas se fosse, por exemplo, Cl menos, também é o íon. Porque nós temos aqui o elemento cloro, porém tem uma carga negativa, certo? Ele é um íon, significa que ele ganhou um elétron. O Na que está positivo significa que ganhou um elétron, que perdeu um elétron. E o cloro ganhou. Então aqui a gente chama de íons, certo? Porque veio com uma carga positiva ou negativa acima da fórmula. Então nos íons simples, como é o caso aqui, a regra diz que nos íons simples o NOx é a própria carga do íon. Então, no caso, observe que a carga que veio aqui nesse íon, no Na, a carga que veio aqui em cima é mais 1. O sinal de mais é mais 1. Então, está dizendo que o NOx é a própria carga do íon. Então, se a carga que veio aqui é mais 1, o NOx aqui desse íon é mais 1. Tá certo? O segundo íon aqui, que é o cloro, menos, a carga que veio nele aqui é menos 1.
Então, se a regra dos íons simples diz que o NOx é a própria carga do íon, então se a carga que veio aqui é menos 1, o NOx aqui será menos 1. Tá certo? Então, esse já vem com a resposta. Agora, os íons compostos são aqueles em que aparece mais de um elemento. Por exemplo, SO3, 2-. Então, observe a diferença desse íon agora para os dois de cima. O íon simples só tem um elemento. Observe que aqui é só o elemento sódio, com uma carga em cima. É um íon simples, por isso que o nome simples, porque só é um elemento. O segundo exemplo aqui de íon simples, nós só temos o elemento cloro, também com uma carga aqui em cima. Isso que é íon simples, é quando só tem um elemento com uma carga positiva ou negativa. No caso do íon composto, é composto porque tem mais de um elemento. Então, nesse exemplo aqui, nós temos mais de um elemento. Eu tenho o S, que é o elemento enxofre, e tenho o O, que é o elemento oxigênio. Isso aqui é um íon porque nós estamos observando aqui que veio uma carga aqui. Porque para ser íon tem que ter uma carga em cima da fórmula, negativa ou positiva. E aqui veio uma carga negativa, tá certo? Então a regra desses íons compostos diz o seguinte, que a soma dos NOx de todos os elementos que formam o íon tem que ser igual à própria carga do íon. É semelhante às moléculas. Lá nas moléculas, a soma dos NOx tem que dar 0, tá certo? Já nos íons, quando nós somarmos os NOx desses elementos, não pode dar 0, tem que sobrar a carga que veio. Então, no caso desse íon aqui, veio uma carga aqui 2-, tá certo? Que é menos 2. Então, quando a gente achar o NOx aqui do S e do O, que somar os dois, tem que sobrar 2-, tá certo? Então, vamos lá. O NOx do oxigênio aqui é menos 2. Não é esse menos 2 aqui, não. Esse menos 2 é a carga do íon. O NOx do oxigênio é menos 2 porque nós já aprendemos aqui, no início, que o NOx do oxigênio é menos 2 na maioria das vezes, tá certo? É menos 2. Porém, aqui eu tenho 3 oxigênios. Então, será o menos 2 3 vezes. Porque o NOx é a carga individual de cada átomo. Então, eu posso multiplicar 3 vezes menos 2, dá menos 6. Ficou meio embolado aqui, mas dá para entender. Menos 6. Não foi 3 vezes esse menos 2 aqui, não. É o menos 2 que é o NOx do oxigênio. Dá menos 6. Agora, quanto eu vou colocar no S? Qual será o NOx do S? A regra dos íons compostos diz o quê? Que na soma de todos os NOx tem que sobrar a carga que veio. A carga que veio aqui foi menos 2. Então, eu tenho que colocar um valor positivo aqui no S, que quando eu somar com o 6 do oxigênio, vai sobrar menos 2. Então, se eu tenho aqui 6 negativo, para sobrar menos 2, eu tenho que colocar aqui no S mais 4. Porque mais 4 com menos 6 vai sobrar menos 2, tá certo? Aí eu colocaria como resposta, o S é igual a mais 4. O NOx do S é mais 4, está aqui o mais 4. E o oxigênio, eu não posso colocar menos 6, porque esse menos 6 aqui pertence aos 3 oxigênios, tá certo? Então, não posso esquecer de dividir o valor de cima, a carga, pela quantidade do elemento que tem embaixo. Então, é menos 6 dividido por 3, vai dar menos 2 para cada oxigênio. Então, o NOx do oxigênio aqui é menos 2, tá certo? É outro exemplo aqui de íon. KMnO4-. Então, observa que agora esse íon, que é um íon composto porque tem mais de um elemento, e é um íon exatamente porque veio uma carga aqui menos, que é menos 1, tá certo? Então, quando eu achar aqui os NOx de todos os elementos que a gente somar, tem que sobrar a carga que veio, que é menos 1. Então, nesse íon aqui, o seu NOx do K, que é o potássio, é mais 1. Por que é mais 1? Porque a regra diz, aqui os elementos com NOx fixo, que elementos da família 1A tem NOx mais 1. E se você olhar na tabela periódica, o K pertence à família 1A. Então é mais 1. O oxigênio nós aprendemos que é menos 2. O NOx do oxigênio é menos 2, tá certo? Porém nós temos aqui o oxigênio 4 vezes.
Então, é o menos 2 4 vezes. Aí eu multiplico 4 vezes menos 2, dá menos 8. Tá certo? Então, eu tenho até o momento um positivo aqui no K e 8 negativo aqui no oxigênio. Eu preciso agora descobrir qual será o NOx do Mn, que é o manganês. Tá certo? Aí, através da regra dos íons compostos, eu consigo descobrir. Porque a regra diz que quando acharmos todos os NOx que somarmos, tem que sobrar a carga que veio. A carga que veio é menos 1. Então, se eu tenho um positivo e 8 negativo, para sobrar menos 1, eu preciso colocar aqui no Mn mais 6. Porque, veja só, mais 1 com mais 6 dá mais 7. Mais 7 menos 8 vai sobrar exatamente menos 1. Tá certo? Aí, se eu fosse colocar a resposta, eu colocaria K é igual a mais 1. Mn é igual a mais 6. E oxigênio é igual. Eu não posso colocar menos 8, porque esse menos 8 pertence aos 4 oxigênio. Aí eu tenho que dividir menos 8 por 4 é igual a menos 2. Tá certo? Então essa aí é a regra das moléculas. Vamos aqui fazer outro exemplo de íon composto NH4+, tá certo? Aqui agora é um íon composto com carga positiva. A carga que veio aqui é mais ou mais 1. É um íon composto porque tem dois tipos de elementos, tá certo? Então, quando a gente achar que o NOx do N e do H que somar, tem que sobrar mais 1. Aqui nós sabemos o NOx do H, que é mais 1. Não é esse mais 1 aqui, não. Esse mais 1 é a carga do íon. O NOx do H é mais 1 porque nós já aprendemos aqui, que o hidrogênio é mais 1. Porém, nós temos aqui o hidrogênio 4 vezes. Então, é 4 vezes, é o mais 1 4 vezes. Então, 4 vezes mais 1, eu posso multiplicar, dá mais 4. Tá certo? Agora, como que eu vou achar o valor do N? Ora, se a regra dos íons compostos diz que tem que sobrar a carga que veio, certo? E a carga que veio foi mais 1, então se eu tenho 4 positivo, para sobrar mais 1, eu tenho que colocar aqui no N menos 3. Porque menos 3 com mais 4 vai sobrar exatamente mais 1. Aí eu colocaria como resposta o seguinte: N é igual a menos 3, está aqui o menos 3, tá certo? E H, hidrogênio, é igual. Eu não posso colocar o mais 4, porque nós temos 4 hidrogênios. Então eu vou dividir mais 4 dividido por 4, vai dar mais 1, tá certo? Então aqui foi a nossa revisão que nós fizemos, tá certo? E agora nós já vamos responder o nosso primeiro exercício. Então pegue aí a sua lista de exercícios e já vamos começar agora a resolução. Então observe aí, a primeira questão está na tela, vamos fazer aqui a leitura, e diz assim: descobertas recentes da medicina indicam a eficiência do óxido nítrico, que é o NO, no tratamento de determinado tipo de pneumonia, sendo facilmente oxidado pelo oxigênio e NO2. Quando preparado em laboratório, o ácido nítrico deve ser recolhido em meio que não contenha O2. Os números de oxidação do nitrogênio no NO e NO2 são respectivamente. Então ele está pedindo aqui para a gente encontrar o NOx, o número de oxidação do N aqui nessa fórmula NO e do N nessa outra fórmula NO2. Eu vou colocar aqui essas duas fórmulas que veio na questão, transcrever aqui para nós resolvermos. Colocar aqui o NO e aqui mais embaixo o NO2, tá certo? Muito bem. Na primeira fórmula aqui nós temos uma molécula. Por que é uma molécula? Porque nós temos aqui dois elementos diferentes juntos. Então observe que, de acordo com aquela revisão que nós fizemos agora, aqui não é um elemento neutro porque não está o elemento sozinho. Aqui nós temos dois elementos, nitrogênio e oxigênio.
Não é uma substância simples porque não é o mesmo elemento repetido, tá certo? Isso aqui não é um íon, nem simples, nem composto, porque não veio nenhuma carga aqui em cima, nem positiva nem negativa, então só sobra a molécula. Então isso aqui é molécula. E a regra das moléculas diz o quê? Que quando nós encontrarmos os NOx de todos os elementos que a gente fizer, a soma vai dar zero. Então nessa molécula nós temos dois elementos, nitrogênio e oxigênio. Nós sabemos o NOx do oxigênio, que já vimos que é menos 2. Então menos 2, tá certo? Se a regra diz que tem que dar zero a soma, se eu tenho 2 negativo, eu vou ter que colocar no N 2 positivo, porque mais 2 com menos 2 dá zero. Então, o NOx do N aqui é mais 2, tá certo? A segunda fórmula, NO2, também aqui é uma molécula. Olha, dois tipos de elementos, tá certo? Então, observe aqui que nós temos dois oxigênios. O NOx do oxigênio é menos 2, porém nós temos oxigênio duas vezes. Então, será o menos 2 duas vezes. Então, 2 vezes menos 2 dá menos 4. Agora ficou fácil para encontrar o NOx do N, porque a soma, a regra das moléculas diz que a soma tem que dar zero. Então, se eu tenho aqui 4 negativo no oxigênio, para dar zero, eu preciso de 4 positivo aqui no N, tá certo? Então, o NOx do N aqui é mais 4. Então, a resposta é mais 2 e mais 4. Então, é a letra B. Marque na sua atividade, letra B. Mais 2 e mais 4, tá certo? Vamos agora fazer a questão de número 2. Dadas as alternativas, assinale aquela cujo óxido encontrado na natureza tem metal com número de oxidação mais 3. Então ele deu aqui a fórmula de vários óxidos, tá certo? E ele quer que a gente encontre aquele em que o metal tenha NOx mais 3. Os metais aqui sempre estão aqui no início de cada fórmula, tá certo? Então nós vamos calcular o NOx de todos para encontrar aquele que tem NOx mais 3. Essas fórmulas aqui eu vou colocando aqui mais na frente, transcrever para cá, para ficar maior e mais visível. Então aqui a letra A, vou fazer aqui a letra B. Então aqui é cobre, Cu2O, cobre e oxigênio. Aqui é cromo, Cr2O3, tá certo? Aqui a letra C, Pb, que é chumbo e oxigênio. A letra D, tá aqui a letra D, ó, Na2O, Na2O é sódio e oxigênio. E a letra E, Ca, que é cálcio e oxigênio. Então vamos calcular o NOx agora dessas fórmulas. Aqui todas são moléculas, tá certo? Na verdade, isso aqui a gente chama de íon fórmula, porque são ligações iônicas. É um metal ligado com um não metal, tá certo? Porém, a regra é a mesma regra das moléculas. Então nós podemos chamar isso aqui, obviamente, também de moléculas e usar aquela mesma regra que a soma dos NOx tem que dar zero. Então aqui na primeira fórmula, nós sabemos o NOx do oxigênio, que é menos 2, tá certo? Menos 2. Se a regra das moléculas diz que tem que dar zero a soma de todos os elementos, então se eu tenho aqui 2 negativo no oxigênio, aqui no cobre vai ser 2 positivo, tá certo? Porém, o NOx do cobre aqui não é mais 2, porque observe que tem 2 cobre. Então não esqueça de dividir a carga que nós temos em cima pela quantidade do elemento que está embaixo. Então, mais 2 dividido por 2 vai dar mais 1. Tá certo? Então, eu vou riscar aqui. O cobre aqui vai ser mais 1. Então, o NOx do cobre aqui é mais 1. Vamos para a letra B, segunda fórmula. Cromo e oxigênio. Nós sabemos o NOx aqui do oxigênio, que é menos 2. Porém, tem o oxigênio 3 vezes. Então, é o menos 2 3 vezes. 3 vezes menos 2 dá menos 6. Como a regra diz que tem que dar zero, é a regra das moléculas, então se eu tenho 6 negativo, eu vou colocar aqui no cromo 6 positivos, tá certo? Mas observe que nós temos aqui 2 Cr, então eu tenho que dividir o mais 6 por 2. Então 6 dividido por 2 vai dar o quê? Mais 3, tá certo?
Riscar aqui, o NOx do CR aqui é mais 3. Já achamos a resposta. Que a pergunta está pedindo para encontrar o metal que tem a NOx mais 3. Mas vamos resolver as outras. A letra C aqui é PbO, chumbo e oxigênio. O NOx do oxigênio é menos 2, já aprendemos. E como a regra diz que tem que dar 0, é claro, se eu tenho 2 negativo, eu vou colocar 2 positivo aqui no Pb. Então, NOx mais 2. A outra regra, ou a outra fórmula, letra D, Na2O. O NOx do oxigênio aqui é menos 2, tá certo? Já aprendemos. E como a regra diz que tem que dar 0, se eu tenho 2 negativos, aqui no Na vai ser 2 positivos. 2 positivos. Porém, observe que nós temos aqui 2 Na. Então, eu vou dividir 2 dividido por 2 vai dar mais 1. Então, o NOx do Na aqui é mais 1, tá certo? E a última fórmula, letra E, nós temos o CaO. Nós sabemos aqui o NOx do oxigênio, que é menos 2, tá certo? Então, se a regra diz que tem que dar 0, aqui vai ser mais 2. Oxigênio menos 2 e cálcio mais 2, tá certo? Então, nas 5 fórmulas, o único metal que tem NOx mais 3 foi exatamente essa daqui, a letra B, o Cr, tá certo? Então, a alternativa correta, letra B também na questão 2. Pronto, na próxima videoaula nós estaremos dando continuidade, né? Então, até a próxima. Um forte abraço a todos.